A figura é constituída de 9 quadrados congruentes, ou seja, de mesmo tamanho. Decidir se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações que vão aparecer aqui. AM igual a PH. E aí claramente você vê que esses dois vetores têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. São diagonais desses quadrados congruentes. Essas diagonais, por serem paralelas, vão dar a mesma direção para esses vetores. O sentido é o mesmo, módulo também é o mesmo, porque como são congruentes, as diagonais também vão ser congruentes. Então, essa daqui é verdadeira. Agora, será que o vetor BL é igual ao vetor menos MC? MC seria colocar a setinha aqui no C, mas como ele está pedindo menos MC, é o oposto desse, então a setinha vem para cá. Na verdade, menos MC é o vetor CM. Claramente esses dois vetores têm mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então essa daqui é verdadeira. Agora, será que JO é paralelo ao vetor LD? Será que esses dois vetores eles têm a mesma direção? Você não precisa se preocupar com o sentido, não precisa se preocupar com o módulo. Eu só quero saber se os vetores são paralelos. Você vê que ele é a diagonal desse retângulo, que é congruente a isso aqui de cima, então eu vou traçar aqui a diagonal desse retângulo aqui de cima. Então esse vetor aqui roxo, que é o LC, ele é um representante do JO. Então eu trouxe ele para pertinho do vetor LD, e aí você está vendo claramente que eles não são paralelos, né? Se você considerar retas assim, ó, retas suportes, essas retas vão ter um ponto de interseção. Então a letra C era falsa, agora vamos ver a letra D. PN ortogonal a AM. Quando eu estou falando de ortogonalidade ou ângulo entre dois vetores, o que é que você deve fazer? Você deve fazer esses vetores partirem da mesma origem para você analisar o ângulo. Eu vou pegar um representante de AM, bem aqui, ó. Veja que esse vetor roxo ele tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido de AM. E eu fiz agora os dois vetores partirem de uma mesma origem. Ora, como tratam-se de diagonais de dois quadrados congruentes, nessa posição, né? Veja, aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45 e aqui é 45. Então, se aqui é 45 e aqui é 45, aqui é 90, né? Então, esses vetores, de fato, são ortogonais. Vetores PE e EC são ortogonais? Será que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus? O ideal é você fazer eles partirem da mesma origem. Por exemplo, você pode pegar o vetor EC e colocar um representante dele bem aqui. Então eles vão partir agora da origem, que é esse ponto P. Será que esse ângulo é de 90 graus? Não, esse ângulo não pode ser de 90 graus. Por quê? 90 graus é esse ângulo aqui, ó. Ora, se esse ângulozinho aqui é 90, então é claro que o ângulo entre esse vetor roxo e esse outro preto é maior do que 90, né? Porque ainda tem esse pedacinho, ó. Então essa afirmação aqui é falsa. Módulo do vetor IF igual a módulo do vetor MF. A pergunta é só sobre o módulo dos vetores. Ou seja, esses vetores têm mesmo tamanho? Sim, vão ter mesmo tamanho porque são diagonais de retângulos congruentes. Então essas diagonais são congruentes. Verdadeiro. Determine os vetores expressando-os com origem no ponto A. Por exemplo, AC mais EO. Então você vai somar esses dois vetores.
Que vetor é esse? E ele tem que ter origem em A. Todos que eu vou colocar aqui. Bom, não dá para somar desse jeito. Você vai ter que pegar, tipo, esse aqui para ser o primeiro vetor. E aí você pega a origem do segundo vetor, coloca na extremidade do primeiro. Então eu vou ter que pegar um representante, porque eles estão distantes um do outro, né? Então você pega um representante desse aqui de baixo, ó, de maneira que a origem dele coincida com a extremidade do primeiro vetor. E o vetor soma é aquele vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo vetor, que é o vetor AM. Quem é a soma AC mais DC? Esses são os vetores. Como é que você vai fazer para somar isso daqui? Você vai ter que pegar a origem do segundo vetor e colocar na extremidade do primeiro. Do jeito que está aqui, o que eles estão coincidindo são as extremidades, com extremidade. Não pode, tem que ser extremidade com a origem do outro, né? Então você vai pegar esse vetor DC e colocar ele bem aqui, ó. De maneira que o vetor resultante é aquele que parte de A, que é a origem do primeiro vetor, até a extremidade do segundo. Então ele vai partir desse ponto para esse. Que vetor é esse? É o vetor AB. Assim. Vetor AB. AC mais AK. Os dois vetores eles estão partindo do mesmo ponto. Quando isso acontece, o que é que você faz para somar? Você considera uma paralela a um dos vetores e uma paralela ao outro, e aí você forma um paralelogramo. Nesse caso particular, esse paralelogramo é um quadrado. A soma desses dois vetores é a diagonal desse paralelogramo, ou seja, desse quadrado. Então esse vetor aqui é o vetor soma AC mais AK. Ele é o vetor AO. Nunca é demais a gente lembrar. Como é que você faz para somar dois vetores? Você tem um vetorzinho assim, aí você pega o outro e coloca ele nessa posição, origem do segundo coincidindo com a extremidade do primeiro, e o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo vetor. De forma equivalente, se os dois vetores partem da mesma origem, você traça uma paralela a um dos vetores assim, e outra paralela ao outro vetor assim, de maneira que você forma esse paralelogramo. Esta diagonal do paralelogramo é a soma dos dois vetores. E é claro que essa forma é equivalente a essa, porque você pode colocar o vetor V aqui, ó. E quando você coloca um representante de V bem aqui, você observa como o vetor é o mesmo nesse primeiro caso. Ou seja, isso não é outra definição. Isso é uma forma equivalente a essa. AO menos OE. Bom, aqui você tem o seguinte. OE seria colocar a setinha aqui no E. Mas como ele quer menos OE, então você vai colocar a setinha aqui. Que esse é o oposto de OE. O oposto de OE é justamente o vetor EO. Eu quero somar esses dois vetores. Não dá para somar dessa forma. Você vai ter que pegar um representante desse vetor EO e colocar ele nessa posição aqui. Porque a origem dele tem que coincidir com a extremidade do primeiro vetor. A sua soma é aquele vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Esse vetor é o vetor AI. Soma de três vetores, BL mais BN mais PB. Ora, você tem aqui PB
você tem aqui BN, esses dois estão posicionados corretamente, esse aqui que não está, né? Então eu vou pegar um representante dele e vou colocar aqui, ó. E vou somar esses três, porque eles estão posicionados corretamente, ó. O primeiro começa aqui e termina aqui, o segundo aqui, aqui, o terceiro na extremidade desse, e a extremidade dele vem para cá. Então sempre tem que ter o ponto com uma seta, né? Ó. Aqui, o ponto é a origem do vetor. Com uma seta, ó, ponto e seta, ponto e seta. Pronto, vamos começar essa soma de onde? Então você sai desse ponto, vem para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá. Então você saiu desse ponto e chegou no mesmo ponto. Mais um ponto a gente aprende que é o vetor nulo. Mas como ele quer todos os vetores partindo da origem A, então esse vetor aqui é o vetor AA. A figura representa um paralelepípedo retângulo. Decidir se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações que vão aparecer bem aqui. Vetor AB é igual a menos o vetor HG. HG é o vetor que vai ter a setinha no G. Como eu quero o oposto dele, que é menos HG, eu estou falando desse vetor aqui. Esses dois vetores são iguais? Não. Para serem iguais, precisam ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E o que eles têm de diferente é o sentido. Então essa igualdade é falsa. Na letra B, eu quero saber se o vetor AF é ortogonal ao vetor BC. Bom, do jeito que está aí, fica meio complicado de a gente observar, porque eles não estão partindo da mesma origem. E para medir esse ângulo, é fundamental que eles partam do mesmo ponto. Então, no lugar de você considerar o vetor BC, você pega um representante dele que parta, por exemplo, desse pontinho aqui, do ponto A. E aí você pode desenhar ele bem aqui, ó, representante do vetor BC. Como eu estou diante de um paralelepípedo retângulo, de fato esse ângulo que está bem aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, nossa letra B, ela é essa afirmação é verdadeira. BG paralelo a ED. Você pode colocá-los partindo do mesmo ponto. Por exemplo, tu pode botar o vetor ED aqui embaixo, ó. Pensa que esse plano ele continua, né? Um representante do vetor ED. E aí a gente está com eles dois partindo da mesma origem e você vê de fato como esses dois vetores eles não são paralelos. Certo? Se você considerar retas suportes aqui para cada um desses vetores, você vê que essas retas têm um ponto de interseção. Então, BG paralelo a ED. Essa daqui é falsa. Vetores AB, FG e EG são coplanares? Ora, você pode pegar representantes partindo da mesma origem. Por exemplo, você pode pegar o vetor AB e você pode pegar o FG partindo daqui, ó, para todos partirem do ponto E. E aí está muito claro, né, que eles são coplanares. Eles estão nesse plano aqui determinado pelos pontos E, F e H. Esse plano superior. Então essa afirmativa é verdadeira. AB é ortogonal ao plano BCG. 3 pontos determinam um plano, né? Porque dados 3 pontos você tem um triângulo, né? E aí tem o plano que contém esse triângulo, né? Se você coloca aqui um representante desse lado, né? Você observa claramente o ângulo de 90 graus aqui que ele faz com esse plano, ó. Então, AB é ortogonal ao plano BCG, essa afirmação
é verdadeira. Agora, com base na mesma figura, determinar os vetores que vão aparecer aqui. Já coloquei um deles, ó, expressando-os com origem no ponto A. Ora, então vamos fazer a soma BC mais DE, que vai ter um vetor aí como resultado, e eu quero que esse resultado parta do ponto A. Agora, para efetuar essa soma, nós temos que posicionar os vetores da forma correta, ou ambos partindo da mesma origem, ou a extremidade de um coincidindo com a origem do outro. Então, você pode pegar um representante de DE, por exemplo, e coloca a origem dele para coincidir com a extremidade desse vetor aqui. O vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do segundo vetor. Então, BC mais DE é igual a BF. Certo? Errado. Eu estou pedindo que a origem seja o ponto A. Então, na verdade, a resposta que eu quero é esse vetor aqui, ó, que é um vetor que tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido do vetor que a gente acabou de descobrir. Isso aqui é igual a AE. Obviamente que a resposta, a maneira mais fácil de você fazer isso era ter considerado um representante de BC bem aqui. Era só você trazer BC para cá, ó. Então tu tem BC, é a mesma coisa desse vetor, mais DE. Então tu tem aqui, ó, a extremidade do primeiro coincidindo com a origem do segundo, e o vetor resultante é o que parte da primeira extremidade e vai até a segunda extremidade. Então AE. Então esse aqui é o jeito mais fácil de você resolver esse caso. Mas aquele outro que eu fiz é uma outra possibilidade, porque tu tem várias possibilidades para estar escrevendo essas somas. EF menos FB. Menos FB. Quem é FB? FB é esse que vem daqui para cá. E menos FB é o que vem de B para F. Eles estão apontando para o mesmo ponto, então não estão posicionados da forma correta. Então você pode trazer esse vetor para cá. Escreve um representante dele aqui. Isso é a mesma coisa que menos FB, vou colocar ele primeiro, e depois mais EF, porque a soma é comutativa. Então tá aqui, ó, o menos FB pode ser visto como esse, mais EF. Então o vetor soma, a soma desses dois vetores, é o que parte dessa origem e vai até a segunda extremidade, que é esse pontinho aqui. AF. Somando agora três vetores. Eu sei somar dois, né? Então você pode somar esses dois vetores aqui primeiro, ó, AB mais AD. Na figura você está vendo que eles partem do mesmo ponto, então eles geram esse paralelogramo, que é a base desse paralelepípedo, de maneira que o vetor soma é o vetor que é determinado pela diagonal, por essa diagonal desse paralelogramo. Então, AB mais AD, na verdade, é o vetor AC. Agora você vai somar, né, no caso, AC mais AE. Veja que AC mais AE também determinam um paralelogramo. Ora, então a soma desses dois vetores é a diagonal desse paralelogramo, que na verdade é o vetor AG. Então, AC mais AE é o vetor AG. A soma de AB mais AD mais AE é o vetor AG. Se você prestar bem atenção, ele também é a diagonal do paralelepípedo que a gente está trabalhando. Então, esses três vetores que foram considerados nessa soma, veja que eles geram esse paralelepípedo e a soma deles três é a diagonal do paralelepípedo. É uma coisa análoga ao que acontece quando você tem dois vetores e gera um paralelogramo. Nesse exemplo, dados vetores U e V não paralelos,
vamos construir no mesmo gráfico os vetores U mais V, U menos V, V menos U e menos U menos V, detalhe, todos com origem no mesmo ponto. Vetor U, vetor V. Primeiro, vamos representar o vetor U mais V. Esse a gente sabe que é a diagonal do paralelogramo gerado por U e V. Aqui você tem U mais V. Agora vamos representar o vetor U menos V. Ora, se esse vetor é o vetor V, o vetor menos V é o seguinte, né? Então, U menos V é a diagonal do seguinte paralelogramo. Esse vetor U menos V é a diagonal desse paralelogramo, que parte do ponto em comum, né, dos dois vetores até o vértice oposto. Continuando, nós temos aqui que representar agora o vetor V menos U. Se esse aqui é o vetor U menos U, vai ser o oposto dele, menos U. Então, V menos U, ou seja, a soma desses dois vetores, a diagonal desse paralelogramo. Esse é o vetor V menos U, né? V menos U. E, finalmente, menos U menos V. Ó. Menos U menos V já estão representados aqui embaixo. Basta a gente completar o paralelogramo. Aqui, ó, menos U menos V. E aí você representou esses três vetores partindo da mesma origem. Um outro exemplo bem interessante, provar que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Então aqui nós temos o paralelogramo A, B, C, D. Como é que eu provo que as diagonais dele têm o mesmo ponto médio? Então, uma vez que eu considerei ele, vamos pegar, por exemplo, a diagonal AC. O ponto médio está exatamente aqui. Eu vou chamar esse ponto médio de M. Eu tenho que pegar a outra diagonal, que é DB, e dar um jeito de provar que M também é ponto médio da outra diagonal. M é ponto médio de AC. Se M também for ponto médio da diagonal DB, é porque as duas diagonais têm o mesmo ponto médio, óbvio. Considere o paralelogramo ABCD e seja M o ponto médio de AC. O que é que isso daqui tem a ver com vetores M ser o ponto médio de AC? Ou seja, isso significa, por exemplo, que o vetor AM é igual ao vetor MC. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos provar que M também é ponto médio de BD, né? De fato, isso é verdade utilizando a soma de vetores. Ora, quando você pega o BM, nessa figura a gente percebe que BM é o resultado da soma do vetor BC mais o vetor CM. BC mais o vetor CM dá justamente o vetor BM, que é esse que está escrito aqui. Então você pode colocar aqui, ó, BC mais CM. Só que o vetor BC é igual ao vetor AD, mais, e o vetor CM é igual ao vetor MA. Só que a soma, como ela é comutativa, você pode dizer que isso aqui é MA mais AD. Então a figura está bem certinha para MA mais AD. A soma desses dois vetores é quem? Ó? Começa aqui, vem para cá e termina aqui. Então essa soma
ela é justamente o vetor que parte da primeira origem até a extremidade, até a segunda extremidade, que é essa aqui. Ou seja, esse vetor mais esse é esse de vermelho. Esse de vermelho é MD. Então o que é que você provou? Você provou que BM é igual a MD. Ou seja, o segmento BD tem M também como ponto médio. Ou seja, concluímos que M é ponto médio de BD. Que é o que a gente queria mostrar. No começo eu disse que M era ponto médio de AC e a gente tinha que provar que M também era ponto médio de BD.